Olá pessoal, neste vídeo pretendo comentar algumas características e uma exemplificação do uso do teste dos sinais, que é um dos testes não paramétricos mais populares. Ok? Bom, teste de sinais é um teste não paramétrico ou livre de distribuição. Isso significa que para a realização do teste de sinais nós não precisamos pressupor que a população tem um determinado comportamento, como por exemplo comportamento de distribuição normal, o que é necessário quando realizamos um teste Z ou um teste T-student. Bom, o teste de sinais ele é um teste alternativo para alguns testes denominados de testes paramétricos. Então, por exemplo, o teste de sinais pode ser uma alternativa para o teste T de uma amostra para a média. E aí, nesse caso, o teste dos sinais permitiria que nós testássemos hipóteses com relação à mediana populacional. Se o teste T é um teste paramétrico, permite que nós avaliemos a média populacional, o teste dos sinais, por sua vez, permite que nós avaliemos a mediana populacional. Ok? Bom, o teste T, ele também é alternativa para o teste, o teste dos sinais, ele também é uma alternativa para o teste T, para duas amostras pareadas ou amostras combinadas ou amostras impar. Enquanto o teste T para duas amostras pareadas permite que nós comparemos as médias de duas populações combinadas, o teste de sinais permite que nós comparemos de forma similar, só que comparemos as medianas. Okay? Bom, e por último, o teste dos sinais é uma alternativa ao teste Z para a proporção. Ok? Vamos ver aqui uma aplicação primeira para a análise da mediana de uma população a partir da retirada de uma amostra. De qualquer forma, antes, cabe aqui uma apresentação de um procedimento geral aplicável em qualquer uma daquelas situações apresentadas anteriormente. A primeira etapa é, a partir de determinado problema, elaborar as duas hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Ok? Bom, como qualquer teste de hipótese estatístico, a hipótese nula é aquela hipótese onde nós temos a igualdade. A hipótese alternativa, por sua vez, é aquela que tem a desigualdade. Então, a hipótese nula tem a igualdade, a hipótese alternativa tem a desigualdade. A hipótese alternativa vai ser aquela que vai se encaixar a frase do tipo a mediana é maior do que, a mediana é igual a, ou a mediana é maior do que, a mediana é diferente do que, e a mediana é maior do que, ok? Bom, a primeira etapa, então, é a elaboração das duas hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. A segunda etapa é a coleta de uma amostra aleatória. A terceira etapa é, nessa amostra aleatória, cada indivíduo da amostra aleatória se traduzir em um sinal ou positivo ou negativo. Ok? Vou apresentar daqui a pouco uma ilustração para esclarecimentos melhores. A etapa seguinte é identificar o número de vezes em que ocorreu o sinal menos frequente dentre os dois. E também contabilizar o número total de sinais. Se o número total de sinais for maior ou igual a 25, nós podemos fazer o cálculo da estatística Z, traduzir essas medidas de x e n em estatística Z, e aí realizar um teste Z, normalmente utilizando a tabela de distribuição normal padronizada. Se o n for menor do que 25, aplicamos um cálculo mediante a matemática da distribuição binomial, ou utilizamos tabelas estatísticas que já nos deem os valores diretos, ok? É essa aplicação que nós vamos ver daqui a pouquinho. E finalmente, a partir do teste Z ou a partir da distribuição binomial, nós vamos rejeitar a hipótese nula caso o comportamento amostral observado se apresente como sendo um evento muito pouco provável, ok?
Então, se começamos o teste hipótese validando a priori a hipótese nula, e é assim que tem que ser feito, se a amostra se apresentar como sendo um evento muito pouco provável, é porque essa amostra estará nos levando a rejeitar a hipótese nula, ok? Em termos estatísticos, já encontrarmos uma medida de probabilidade ou valor P menor do que a significância ou alfa. Bom, vamos a uma exemplificação, um teste dos sinais para avaliarmos a mediana de uma população, de uma única população. Então, vamos supor aqui um caso bem simples, um caso hipotético, que o professor afirma que a mediana das notas de seus alunos é inferior a 5. E aí retira uma amostra aleatória de 8 notas, apresentado aqui abaixo. Ok? Então, vamos realizar um teste hipótese com 95% de confiança. Feito. Bom, então a hipótese nula é a de que a mediana é 5. E a hipótese alternativa é a de que a mediana é inferior a 5. Bom, a partir da amostra, então nós definimos que valores abaixo da mediana receberão um determinado sinal. Pode ser um sinal negativo, como estamos fazendo aqui. E os valores acima da mediana receberão, então, um sinal positivo. Então, temos aqui nessa amostra de tamanho 8, o sinal positivo acontecendo só uma vez e o sinal negativo acontecendo 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Se a hipótese alternativa é a de que a mediana é menor do que 5, aqui nós temos uma chance, sim, de rejeitar a hipótese nula, porque a hipótese nula ela nunca seria aqui rejeitada, por exemplo, se o número de sinais positivos e negativos fossem idênticos, fosse, por exemplo, 4 a 4 aqui, ou nesse caso, se o número de sinais positivos fosse maior do que o negativo. Porque o que nós estamos aqui testando é se realmente a mediana é igual a 5 ou menor do que 5. Okay? Não estamos aqui testando, por exemplo, se a mediana é maior do que 5. A questão é se ela é menor do que 5. Okay? Bom, para avaliarmos aqui quão extremo foi o resultado encontrado, o que se trata aqui de resultado extremo? Temos 8 sinais, desses 8 sinais, apenas um sinal positivo. Ok? Então, quão extremo é esse resultado alcançado? Podemos nos concentrar tanto no sinal mais frequente quanto no sinal menos frequente. Tipicamente, aí, as tabelas de consulta, os livros recomendam que nós nos baseemos no número de vezes em que ocorreu o sinal menos frequente, nesse caso o sinal positivo. Ok? Então a pergunta que vem aqui é: qual a probabilidade de encontrarmos apenas um sinal positivo, que foi o sinal menos frequente, ou a probabilidade de até encontrarmos algo mais extremo ainda, que seria nenhum sinal positivo, todos os sinais negativos? Qual a probabilidade disso em um total N de 8 sinais contabilizados? Qual a probabilidade disso acontecer? Pressupondo-se que ambos os sinais seriam equiprováveis, partindo do pressuposto que a mediana é igual a 5, então sinais equiprováveis, significa que esperaríamos metade dos registros com sinal negativo e metade dos registros com sinal positivo. Ok? Então, a probabilidade de termos um evento com essa característica seria a probabilidade, o somatório da probabilidade de termos apenas um sinal positivo em 8, mais a probabilidade de não termos nenhum sinal positivo em 8. E pela matemática da distribuição binomial, o resultado é apresentado dessa forma. Então é a combinação de um evento em 8 multiplicado pela probabilidade P, a probabilidade de sucesso, um sinal positivo, elevado a 1, vezes a probabilidade P
de um evento fracasso, ou seja, sinais negativos, elevado a 7. E a probabilidade de não termos nenhum sinal positivo, apresentada aqui de forma similar. Então, o resultado em termos de probabilidade do comportamento amostral que observamos, ou seja, um comportamento tão extremo, a probabilidade resultante é o calculado a partir da matemática da distribuição binomial. Ou fazemos esse cálculo, utilizamos a função de distribuição binomial no Excel, ou trabalhamos com tabelas que estão disponíveis na literatura, como essa aqui, foi retirada do livro de Estatística não Paramétrica, do Siegel, onde essa tabela nos dá a probabilidade de um evento tão raro ou tão extremo acontecer, onde essa probabilidade vai ser lida em função de duas informações que vamos alimentar na tabela. X, que é o número de vezes em que o sinal menos frequente ocorreu, e N, número total de sinais. Então, nós temos no nosso problema 8 sinais. E temos o evento mais raro, o evento menos ocorrido, um sinal positivo. Então, aqui, a coluna de um sinal e a linha de 8 sinais nos dá a probabilidade de 0,035, ou seja, 3,5%. Ok? Então, esse é o resultado do valor π, a probabilidade de 0,035 ou 3,5%. Ok? Então, nós temos que a probabilidade de termos um evento tão raro ou mais raro, supondo-se mediana igual a 5, essa probabilidade de apenas 3,5%. Ok? Bem, qualquer modalidade de teste de hipótese, a hipótese nula é rejeitada quando o valor π é menor do que o alfa, ou significância. Ok? Para o grau de confiança 95%, o alfa, ou significância, é o seu complemento, 5% ou 0,05. Como nós encontramos um valor π menor do que o alfa, nós podemos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, o comportamento da amostra está associado a um evento tão raro que nós somos forçados a rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, nós podemos, finalmente, para aquele problema apresentado, rejeitar a hipótese de que a mediana seja igual a 5. Ou seja, a mediana realmente tem um valor inferior a 5, como havia afirmado o professor. Ok? Bom, para concluir, eu apresento aqui, deixa eu voltar aqui a planilha, e eu vou mostrar como é possível, a partir da função distribuição binomial, montar aquela nossa tabelinha com os valores de probabilidade. Então, por exemplo, aqui em linha estou colocando os valores de x, ou seja, o número de vezes em que o sinal menos frequente ocorreu. Em coluna, o número total de sinais, o n. Então, o n está em coluna e o x está em linha. Então, em cada uma dessas células, eu tenho a função distribuição binomial, distri.binomial, o binômio. Essa função pede 4 argumentos. O primeiro argumento é só buscarmos o valor de x. Então, por exemplo, nessa célula aqui, B2, buscamos o valor de x na célula B1, sendo, por exemplo, igual a 0. O segundo argumento é o valor de n, que está aqui na célula imediatamente à esquerda, o valor 5. Na célula 2 está o valor 5. Então, o segundo argumento é o valor de n. O terceiro argumento é a probabilidade de x ocorrer. A probabilidade de, por exemplo, no nosso caso, a ocorrência de sinais positivos e sinais negativos, essa probabilidade é 0,5. Estamos supondo que temos a mesma probabilidade para sinais negativos e sinais positivos. Então, a probabilidade aqui, o terceiro argumento é 0,5. E o terceiro argumento para que se calcule a probabilidade cumulativa é a resposta verdadeira ao invés de falso. Ok? Então, essa função está sendo aplicada por todas essas células em linha. Então, nós temos aqui a probabilidade
de nenhum sinal positivo, por exemplo, em 5 sinais, 0,031. A probabilidade de um sinal positivo ou nenhum sinal positivo, 0,188. A probabilidade de 2 sinais positivos ou um sinal positivo ou nenhum sinal positivo, 0,5, ou seja, 50%. A probabilidade de 3 sinais positivos ou menos, 0,813. Finalmente, a probabilidade de 4 sinais positivos ou menos, 0,969, ok? Então, assim vocês podem construir a tabela de vocês apresentada nesse slide, ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.